Meus queridos e meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estamos nós para juntos fazermos este momento, para juntos fazermos esta live. Eu havia combinado com vocês para as 4 horas da tarde, mas infelizmente não foi possível. Mas aqui estamos nós para juntos fazermos este momento onde estaremos refletindo na santa e poderosa palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós vamos falar de fé, vamos falar de salvação, e o texto é Filipenses capítulo 3, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11, onde assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, e a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito interessante, e esse texto ele fala de fé, e surge aqui a pergunta: Deus, ele se importa com a nossa fé? Deus, ele se importa com a nossa crença? Deus, ele se importa da maneira como nós acreditamos no que diz respeito a uma divindade, no que diz respeito à espiritualidade? A narrativa aqui, ela expõe como que uma luta entre o Antigo e o Novo Testamento. Isso vai ficar bem claro no decorrer da nossa reflexão, pois aqui nós temos como que uma narrativa que expõe o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. E como está descrito aí no vídeo, a nossa palavra nesta tarde, ela tem como tema a excelência da fé cristã. Por que a importância de um tema como este? Esse tema ele é muito importante porque Deus, ele se desagrada de pessoas que não vivem, que não praticam a fé autêntica conforme é ensinada na palavra de Deus. Por isso a importância de pregarmos com esse tema na tarde deste dia, é a importância
ou a excelência da fé cristã. E percebemos logo de cara aqui no texto que a fé cristã, ela excede ao judaísmo, ela é superior ao judaísmo. Então observemos aqui o que nos ensina essa narrativa bíblica. Pois bem, vamos aqui falando de fé. O texto está dizendo aqui que a verdadeira fé em Jesus é a verdadeira circuncisão. Talvez você não esteja acompanhando desde o princípio, mas deixa eu ler aqui os versículos, os quais iremos ver agora, nesse minuto. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Versículo 2, Filipenses 3:2 agora. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, falando de fé, podemos dizer que a fé em Jesus, ela é a verdadeira circuncisão. Mas o que significa isso? Na verdade, o apóstolo Paulo, ele estava tratando de um problema antigo na igreja de Filipos. Ele até diz que não estava constrangido em escrever as mesmas coisas. Se ele estava dizendo as mesmas coisas, era porque havia necessidade. E qual era a necessidade? Um problema que estava perdurando dentro da igreja de Filipos. E que problema era esse? O problema que estava perdurando dentro da igreja de Filipos era um tipo de judaísmo que estava sendo imposto pelos judaizantes. É importante dizer, é importante deixar claro que o problema da igreja de Filipos não eram os judeus convertidos a Jesus que congregavam naquela igreja. O problema é que alguns judeus convertidos a Jesus, eles eram judaizantes. O que significa isso? Que eles ficavam impondo aqueles rudimentos do judaísmo para que fosse praticado pela igreja ali de Filipos. E Paulo estava mais uma vez tratando desse problema. E assim, uma das coisas mais enfatizadas pelos judaizantes, por aqueles que queriam judaizar a igreja, era a circuncisão. O que é a circuncisão? Para sermos rápidos e específicos, quero dizer no popular que é aquela cirurgia da fimose. Pronto, acho que já é o suficiente. Se falar algo mais, pode escandalizar algum irmão. Pois bem, então existia ali aquelas pessoas exigindo que os homens fossem circuncidados, que fizesse aquele tipo de ato cirúrgico em seu órgão. Porém, havia até uma resistência para isso. Primeiro, porque era algo que doía. E segundo, porque isso nunca foi imposto por Jesus e também nunca fora imposto pelos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 3, tem uma argumentação dele para combater esse pessoal que estava tentando judaizar a igreja de Filipos. Então ele diz que não se cansa
não se constrange de dizer a mesma coisa, de escrever a mesma coisa. Até porque existem teclas que nós não podemos deixar de ficar teclando nela, né? Constantemente estamos teclando porque se faz necessário. E assim estava o apóstolo Paulo, dizendo mais uma vez. Aí o interessante é que o apóstolo Paulo, ele vai identificar os judaizantes como cães, como maus obreiros e como os da circuncisão. Então ele diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Olha a ousadia do apóstolo Paulo, porque os judeus, eles chamavam os não-judeus de cães. E agora, pela língua ferina do apóstolo Paulo, eles estavam experimentando, digamos assim, do seu próprio veneno. Porque Paulo aqui chama os judaizantes de cães, de maus obreiros, e aqueles que são da circuncisão. Mas o apóstolo Paulo diz: porque a circuncisão somos nós. A quem o apóstolo Paulo estava se referindo? O apóstolo Paulo, ele estava se referindo à igreja. Ele estava se comunicando com os irmãos e ele estava dizendo: porque a circuncisão somos nós. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, ele tinha em mente que tudo quanto foi estabelecido pela lei de Moisés e até mesmo estabelecido nos pactos de Deus para com o seu povo, eram sombras dos bens futuros, porque as realidades são estas, as quais nós contemplamos e as quais nós também temos na pessoa do Filho de Deus, que não é outro senão o Senhor Jesus. Inclusive é interessante dizer que antes de Jesus não havia interpretação do Antigo Testamento que não fosse literal, a não ser quando estivesse evidente que era de fato uma linguagem simbólica, porque a Bíblia no Antigo Testamento tem alegorias. Mas aquilo que não estava na cara ser uma alegoria era sempre interpretado de forma literal. Porém, Jesus, ele foi o primeiro a interpretar o Antigo Testamento de maneira simbólica. E assim os apóstolos, que deram continuidade à obra que Jesus iniciara, seguiram no mesmo pensamento e também interpretavam o Antigo Testamento assim de forma simbólica, alegórica. E são termos técnicos, simbologia, alegoria não é a mesma coisa, mas são parecidos. Mas o que eu quero dizer é que antes, um cordeiro sacrificado era somente um cordeiro sacrificado. Mas Jesus nos ensinou que o cordeiro sacrificado era símbolo dele, do sacrifício dele, realizado na cruz do Calvário. O próprio João Batista conhecia muito bem essa metodologia, até porque ele foi um mediador do Antigo para o Novo Testamento. Que João Batista, ele foi um profeta ainda da Antiga Aliança, mas ele já sabia interpretar conforme a interpretação de Jesus. Porque o próprio João Batista disse de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os judeus, eles tinham dificuldades em perceber que Deus havia, digamos assim, na pessoa de Jesus, realizado um novo concerto para com o seu povo, e que a igreja
seria uma continuidade do seu projeto. É por isso que Gálatas, capítulo 6, versículo 16, diz que a igreja é o Israel de Deus. Porque na igreja há uma continuidade da obra de Deus. E agora nós desfrutamos, sim, a realidade. E as coisas do Antigo Testamento, para hoje nós usamos como símbolos, como sombras das realidades que nós desfrutamos na pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a circuncisão somos nós. Por quê? Porque a circuncisão não é mais aquela circuncisão física. A circuncisão é aquela que é do coração. A circuncisão era uma marca física. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de uma marca espiritual. Pois bem, mas o que não falta em nossos dias, em nossas igrejas, são cães, maus obreiros e os da circuncisão, que são judaizantes. Os judaizantes, eles não eram pessoas assim daquela época? Não. Os judaizantes, eles hoje, os judaizantes de antigamente são símbolos dos judaizantes dos dias atuais. Porque um judaizante, em essência, obrigado, reverendo João Paulo. O judaizante, na essência, ele é um falso apóstolo. Porque o judaizante, ele é um falso apóstolo? Porque um judaizante é alguém que ensina coisas erradas à igreja. Um judaizante, ele é identificado quando ele ensina ou impõe além daquilo que foi ensinado por Jesus e por seus apóstolos. Você já viu alguém assim? Você já percebeu isso em algum púlpito, em alguma pregação? Todas as vezes que você vê alguém ensinando além daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram, esta pessoa é um judaizante dos dias atuais, que fica impondo para a igreja aquilo que não está na Bíblia. E ainda tem raiva se alguém perguntar: está na Bíblia? Me mostra na Bíblia. Tem raiva. E isso são os judaizantes dos dias atuais. Mas os judaizantes, eles não somente falam além daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Quando convém, eles falam aquém daquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Para se dar bem em alguma situação, são pessoas que pregam, para a sua própria satisfação e não para a edificação da igreja. São pessoas que pregam em benefício próprio. Outra maneira de identificar os cães, os falsos obreiros e os judaizantes, são que eles querem usufruir um pouco daquela glória que é de Deus. Então, os judaizantes são caracterizados por essas três coisas. Caracterizo eles aqui com essas três coisas. Eles têm outras características, mas eles falam além da Bíblia quando convém, falam aquém da Bíblia quando convém, e gosta da glorificação que deveria ser rendida unicamente a Deus. Temos muito desses aí na mídia, na internet, em muitos lugares. São pessoas que, na verdade, estão pregando o evangelho em benefício próprio. Não estão pregando para a edificação da igreja e também não estão pregando para a glória de Deus. Porém, os judaizantes, eles encontram um problema. Qual é o problema? O problema é que existe uma regra
de fé e prática. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Mas no início da igreja só havia o Antigo Testamento. Não havia ainda o Novo Testamento. E o que existia no início da igreja? Bem, primeiramente existiu Jesus em seu ministério terreno. E depois de Jesus, existiram os apóstolos, também quando estavam atuando nos seus ministérios. E os apóstolos de Jesus, eles eram autoridades em questão de ensino, porque eles haviam aprendido com Jesus. E a nós é recomendado a seguir a tradição apostólica, não de outro, mas a tradição apostólica dos apóstolos de Jesus. Então os apóstolos, eles eram autoridades no ensino. Se um apóstolo de Jesus chegasse em uma igreja e falasse, é assim, então era assim. E eles confirmavam as suas palavras com poder e autoridade do Espírito Santo. E tal ensinamento ficava estabelecido nas igrejas. Aí alguém pergunta, e na ausência dos apóstolos? Na ausência dos apóstolos, os presbíteros colocavam em prática e continuavam repetindo, continuavam ensinando aquilo que os apóstolos haviam passado para eles. Pois os presbíteros foram eles que substituíram os apóstolos. E na ausência dos apóstolos, os presbíteros ensinavam a igreja. Mas os presbíteros, eles não eram autoridades em si, na questão do ensino. Porque, na verdade, os presbíteros, eles repetiam o que tinham aprendido dos apóstolos e interpretavam o Antigo Testamento usando a mesma chave hermenêutica dos apóstolos. E assim, a igreja permanecia sadia e bem orientada, né? Aí depois, os ensinos apostólicos foram documentados. E então nós temos hoje o Novo Testamento. Temos o cânon completo, de Gênesis a Apocalipse. Então nós agora falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Por que falamos isso? Porque agora já não pode mais chegar alguém e dizer, eu sou apóstolo e vos dou um novo mandamento. Não, não é mais possível. Porque os apóstolos morreram. Os ensinamentos apostólicos foram bem documentados. Esses ensinamentos documentados estão em nossas mãos. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E ninguém tem autoridade agora apostólica para mudar ou para trazer um novo mandamento. Ninguém mais tem essa autoridade. Aí eu pergunto, os apóstolos permanecem? Ou o apostolado permanece? Não. O que permanece são cães, maus obreiros e judaizantes. Pessoas que querem se comportar como apóstolo. E como é alguém que se comporta como apóstolo? Qualquer pessoa que esteja estabelecendo mandamentos, qualquer pessoa que esteja inovando, qualquer pessoa que esteja acrescentando algo à Bíblia, qualquer pessoa que queira colocar a sua autoridade acima da Bíblia, ou qualquer pessoa que queira desfazer do jeito que quer, isso aí é alguém querendo ser apóstolo, querendo legislar. Essa é a palavra.
Mas o poder de legislar dentro da igreja não existe. O poder de legislar foi estabelecido pelos apóstolos. E hoje? Hoje o presbitério administra. E o pastor, biblicamente falando, o pastor é um membro do presbitério que tem o dom de presidir. Aquele que preside, faça com cuidado. Pois bem, outra coisa que nós podemos atentar aqui para esse texto é a força humana. Como assim? O apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha prerrogativas para confiar em si mesmo. Vamos ler. Alguns irmãos chegaram agora, não estão nos acompanhando desde o início. Então eu vou ler aqui Filipenses, capítulo 4 e versículo 6. Eu vou lendo, vou parafraseando, tá certo? Diz assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, já falei da circuncisão, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, hebreu da gema, por o sangue, segundo a lei fui fariseu. O farisaísmo, na verdade, era o partido judaico mais rígido dentro de Israel. E, na verdade, a origem do farisaísmo é nobre, tem uma origem nobre. Os fariseus surgiram no período intertestamentário, naquele período de séculos entre o Antigo e o Novo Testamento. Pois os judeus, eles estavam bem negligentes. Então alguns judeus começaram a se separar para poder se consagrarem mais a Deus. E estes foram chamados de fariseus, que significam separatistas, pois eles se separavam para poder se consagrar e servir melhor a Deus. Porém, com o tempo, esse movimento foi se desvirtuando, porque ser um fariseu de verdade não era fácil. Portanto, havia muita hipocrisia. Mas o apóstolo Paulo, no seu farisaísmo, ele tinha a sua consciência limpa, pois ele diz que, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O apóstolo Paulo, ele foi um fariseu, digamos assim, ele foi um judeu completo. Porque havia pessoas aqui, na igreja de Filipos, querendo se gloriar no judaísmo. O apóstolo Paulo diz, se tem alguém aqui que tem motivos, que tem pano nas mangas para se gloriar no judaísmo, para confiar na carne, e é isso que ele quis dizer, nesta força humana, se tem alguém aqui que tem condições para isso, esse alguém sou eu. E com certeza isso aqui bateu em alguém, porque possivelmente muitos desses judaizantes não eram nem descendentes de Jacó. Paulo era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Ele poderia dizer, eu sou judeu. Vocês nem nasceram de família israelita. Vocês são prosélitos judeus. E agora ficam querendo se gloriar no judaísmo. Eu sim, se eu quisesse, eu até teria de como se gloriar. E o que é que nós vemos aqui, irmão? Qual a lição nós tiramos aqui?
Há uma tendência muito grande em nós, seres humanos. Nós pensamos que somos especiais. E agora tem uma tal aí de teologia do coach. Já ouviram falar? Que você tem o mesmo nível de Jesus. Deus fala com você que você é igual a Deus. Sabe? Assim, um engrandecimento do ser humano. É o antropocentrismo, né, que há muito tempo vem aflorando e parece que agora na teologia do coach ganhou assim uma dimensão que não dá nem para mensurar. E nós temos essas tendências de acharmos que somos especiais, mas isso é uma novidade, isso é uma moda. Observe os hinos da harpa cristã, porque nos hinos da harpa cristã você não vai encontrar um hino assim, você é especial, você não vê. Isso, na verdade, é uma maneira de massagear o ego. Já caiu mais na moda, mas antigamente era até comum os pregadores apontar o dedo assim para a igreja. Você é especial, e a igreja explodia em glória a Deus e aleluia. Mas já passou essa fase. Na cidade eu já ouvi tanto que sou especial, que eu já tenho raiva. Quando alguém diz assim, é especial, já tenho raiva. Porque eu não fui salvo porque sou especial. Porque ser especial é ser diferente dos outros. E se todos são especial, não existe ninguém especial, né? Fica assim um pouco... Não dá para tirar uma coerência disso aí. Pois bem, mas nós assim, achamos nós somos especiais. E o apóstolo Paulo, ele não pensava isso dele. Ele não pensava. Alguns prosélitos, alguns judeus pensavam. Eu sou especial, que eu sou judeu, ele não queria perder aquele status. Então, em vez de abrir mão de tudo, queria trazer para dentro da igreja. Pois bem, esse sentimento de ser especial é muito perigoso. É muito perigoso. Porque ao rico, sabe aquele rico? Ele é influente. Ele é bem recebido em todos os lugares. Talvez ele até pense que pelo fato dele ser bem recebido em todos os lugares, talvez ele pense que facilmente será recebido por Deus. É difícil até, né, que um rico entre no reino dos céus. Porque ele tem autoconfiança. Também é o pobre, né? O pobre que pensa que por ser pobre já ganhou o reino de Deus. Também tem aquele que pratica boas obras. Este acredita que as suas boas obras, por ser uma pessoa boa, também vai produzir salvação. Mas observemos que não merecemos a salvação. Nós não merecemos a salvação. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você. Você ainda não sabe que é um miserável pecador? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Você não sabe ainda que você é um miserável pecador? Você não sabe ainda que os seus méritos te levarão para o inferno? O apóstolo Paulo, ele tomou consciência disso. Ele disse: Deus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando Paulo disse isso, eu sou o principal, ele não estava falando de merecimento, que Jesus veio salvar principalmente a ele. Na verdade, Paulo está dizendo: eu sou o principal dos pecadores. Eu não sei que evangelho é esse que é pregado, que as pessoas não percebem que são pecadoras, que são miseráveis, que seus méritos e que suas dignidades somente as levariam ao inferno. Pois bem, somos salvos como? Como nós somos salvos? Naturalmente,
Naturalmente, os seres humanos, elas não gostam da graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela salva o homem sem ele merecer. Isso mexe com o ego do ser humano. Naturalmente, o ser humano não aceita. Ele quer ser salvo pelos seus méritos. Ele quer ser salvo pela sua dignidade. Ele quer ser salvo pelos seus atos de bondade. Ele quer ser salvo pelas suas boas obras. Mas ninguém tem mérito suficiente. Ninguém tem boas obras o suficiente. Se não formos salvos pelo favor imerecido de Deus, queimaremos nas profundezas do inferno. Porque Jesus, ele é a salvação. Fora de Jesus não existe salvação. Para sermos salvos, somente professando fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, os versículos 7 a 11 fala da superioridade da fé cristã sobre a religião judaica. Como alguns estão nos acompanhando a partir de agora, eu quero ler novamente. Então vamos lá agora a partir do versículo 7. Que diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Vamos lá. Paulo, ele abriu mão de todo o seu prestígio do judaísmo. Aí Paulo tinha prestígio no judaísmo, ele tinha sim. Acho que é Gálatas 6, versículo 14, que ele diz assim: longe esteja de me gloriar. Inclusive Paulo, ele é a pessoa que mais usa essa palavra gloriar. Eu acho que, não sendo Paulo, esta palavra só é usada 2 vezes no Novo Testamento, não sendo Paulo. Mas Paulo usa essas palavras muitas vezes. Se gloriar, se alegrar, se regozijar. Inclusive essa carta aqui, que estamos a estudar nesse texto, ela fala de alegria. E quando Paulo escreveu, estava preso, mas estava alegre em Cristo Jesus. E Paulo usa muito esses termos: se alegrar, se regozijar, se gloriar. E ele diz: longe esteja de se gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nela o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo, ele não se gloriava de muita coisa. O que é se gloriar? Contar vantagem, né? Lançar luz sobre si mesmo. E a única coisa que ele se dizia se gloriar era na cruz de Jesus, porque Jesus havia realizado uma grande obra ali por ele que o beneficiava e também beneficiava muitos. E essa era a mensagem do apóstolo Paulo. E ele poderia se gloriar em muitas coisas. Possivelmente Paulo foi membro do Sinédrio. Era uma pessoa muito influente em Jerusalém. Ele tinha autoridade militar, era uma autoridade militar do templo, pois ele prendia pessoas. Ele tinha autorização das autoridades. E tudo isso que ele possuía, o conhecimento que ele possuía no judaísmo, seria muito útil no judaísmo. Mas se não seria tão útil assim fora do judaísmo.
Porque no contexto igreja, ele não ensinaria judaísmo. Na verdade, ele teve que aprender muito para poder ser um mestre na igreja. Porque ele era mestre em um assunto. Mas a igreja agora, ele era mestre nos símbolos, nas figuras, nas sombras. Mas agora ele precisava trabalhar a realidade que é Jesus. Pois quando chegou o momento do encontro dele com Jesus, ele simplesmente abriu mão do seu prestígio dentro do judaísmo. Como falamos no popular, ele não quis nem saber. Ele não quis nem saber. Ele era doutor no judaísmo e na igreja, um missionário sofredor. Açoites, várias vezes. Naufrágios, várias vezes. Traições de dentro. Traições dos de fora. Traições dos de sua nação. Apedrejamento. E foi um homem, saiu assim, digamos, da elite do judaísmo, para ser um tipo de escória da cristandade. Pelo estilo de vida que ele levou, foi mais ou menos isso. O final dele foi um calabouço. E depois morto por autoridades romanas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 7, quando ele fala de todas as suas credenciais, ele diz: mas para mim o que era ganho, reputei como perda por Cristo. Ele chega a considerar isso como esterco, para não dizer outro nome. Todo esse prestígio que eu tinha no judaísmo, toda essa credencial que eu possuía no judaísmo, isso agora eu considero como esterco. Por que ele considerava como esterco? Ele vai dizer o porquê no versículo de número 8. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Meu irmão, se for comparar o prestígio que Paulo tinha no judaísmo com a excelência do conhecimento que ele tem em Cristo Jesus, aí ele vai dizer, não, aquilo tudo é como esterco. É como esterco. A excelência do conhecimento de Cristo Jesus supera qualquer outra coisa. Pois bem, vocês lembram da parábola do negociante que encontrou uma pérola de grande valor? Está registrada em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. Presta aqui atenção, Reginaldo. Como é que diz a parábola? Era um negociante de pérolas. Então ele possuía suas pérolas para negociar. Mas um dia, ele encontrou uma pérola de muitíssimo valor. O que foi que ele fez? Ele vendeu todo o seu tesouro, pegou um montante de dinheiro e comprou aquela pérola. Mas deixa eu dizer como foi que Jesus disse mesmo. Jesus falou assim: outro sim, o reino dos céus é comparado a um negociante de pérolas que encontrou uma pérola de muito valor. Ele vendeu todo o seu tesouro, pegou o dinheiro e comprou aquela pérola. Significa que o apóstolo Paulo, ele abriu mão de todas as outras coisas para comprar, para adquirir algo de maior valor. E ali também exemplificou, não lembro aqui a referência, com um homem que encontrou um tesouro no campo. Ele foi, vendeu tudo que possuía, comprou aquele campo para poder se apropriar daquele tesouro. E assim fez o apóstolo Paulo. Abandonou tudo por algo mais valioso. O prestígio que ele tinha no judaísmo. Ele abriu mão, porque para ele a excelência do conhecimento de Cristo Jesus
superava e muito. Então, meus amados, abrir mão de tudo, se for por Jesus, não causará pesar. Na verdade, se for por Jesus, vai valer a pena. Outra coisa interessante, eu já estou quase terminando. Outra coisa interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo diz, está no versículo 9, que ele diz assim: não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu estava falando agora há pouco que algumas pessoas se acham merecidas, mas quando se fala de salvação, ninguém é merecedor. O apóstolo Paulo, para salvação, o que é que ele fazia? Ele observava a lei de Moisés. Muito bem, tá certo. Antes de Jesus, ele tinha mesmo que observar a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés foi um tipo assim de babá, sabe, de aio. Um tipo assim, não era a mãe mesmo ou o pai mesmo, mas alguém de confiança que estava cuidando da criança, semelhante a isso. Porém, Jesus, ele é superior a Moisés. Paulo obedecia a quem? A lei de Moisés. Mas Jesus é superior a Moisés e estabeleceu a nova lei, que é chamada de lei da graça, a lei da fé, a lei da liberdade. É uma lei diferente. Sabe por que é diferente a lei? Porque mudou o sacerdócio. Não mudou o sacerdote. Porque mudar sacerdote é tira um sacerdote e coloca outro. Mas na verdade mudou o sacerdócio. O sacerdócio mudou. Era sacerdócio araônico de Arão, agora é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Mudando o sacerdócio, mudaram as leis. Então Paulo agora já não obedecia mais às leis conforme Moisés havia estabelecido. Mas ele agora estava obedecendo uma nova lei, conforme Jesus havia estabelecido. E há uma diferença. Há uma diferença. Porque na lei de Moisés, a pessoa sobrevivia, que a lei de Moisés era as sombras dos bens futuros. Então, enquanto os bens futuros não surgiam, então era necessário mesmo seguir aquela linha. Muito bem. Fez bem o apóstolo Paulo antes de Jesus. Mas depois de Jesus, ele tem uma nova lei. Mas essa lei, ela é diferenciada. Porque Paulo não vive mais da justiça dele praticada por ele. Paulo agora vive da justiça de Deus, praticada por Deus. Quando? Por Jesus na cruz do Calvário. Foi ali que essa justiça foi praticada. Vamos lá, o procedimento dessa justiça. Lembremos que Deus, ele é o padrão de justiça. Certo? Então é impossível que Deus faça algo que não seja justo e que não realize o seu senso de justiça. Se Deus fez, ele fez para a realização do seu senso de justiça. Então jamais poderá ser denominado de errado. Se tiver algum ateu me ouvindo isso, vai ficar pasmo. Mas é a verdade dentro da soberania de Deus. Ele é o padrão. E nós confiamos nesse padrão elevadíssimo de Deus. Se ele assim o faz, é porque de fato é. E dentro do senso de justiça de Deus, para que a justiça dele se realizasse e ele tivesse plena realização na sua justiça,
ele providenciou um substituto. Substituto, para que nesse substituto fosse colocada a ira de Deus, nesse substituto, a ira de Deus caísse sobre esse substituto, que esse substituto sofresse as consequências do meu, do seu pecado, e que esse substituto pagasse o preço. E assim aconteceu a nossa redenção. E o que é que essa justiça nos causa? Qual é o fruto dessa justiça? Essa justiça, ela tira de nós a culpa. A culpa. Alguém pergunta, mas a culpa de quê? Meu irmão, a nossa vida em si seria uma culpa, sem a providência de Deus. Porém, Deus, na pessoa de Jesus, Ele purificou as nossas consciências das obras mortas. E hoje podemos ter aquele sentimento de perdão. Hoje podemos ter aquele sentimento de que a culpa não pesa sobre os nossos ombros, sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Deus nos dá essa purificação. Ah, Deus tirou de nós o pecado? Não. Deus não tirou de nós o pecado. Ainda não. O próprio apóstolo diz, João, aquele que diz que não peca, já pecou, é mentiroso. A verdade não está nele. Todos nós pecamos. Aquele que é convertido a Jesus não peca deliberadamente. Não tem o coração disposto a pecar, mas peca, erra, desobedece a Deus. Nós temos que fazer uso de uma ferramenta chamada vigilância, para mantermos a santidade. Santidade é se separar das coisas do mundo. Não é ficar nessa posição não, viu? Com um negocinho na cabeça, nessa posição, não. É se separar das coisas do mundo. E para isso usamos a vigilância, uma excelente ferramenta. Entretanto, às vezes pecamos. Então o pecado não foi tirado de nós, mas é tirado a culpa. Mas como é isso? É a culpa que nos é a consciência, melhor, é essa retirada da culpa que nos permite continuar. Porque o crente, ele não permanece culpado, porque ele sabe que os seus pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Tá certo? Então essa justiça, que o apóstolo Paulo diz que não é dele, é a de Deus, tira a culpa. E essa justiça, ela rasga o documento, a cédula que havia contra nós. Talvez alguém, inclusive às vezes até um irmão em Cristo, às vezes tem uma queixa no fórum. Um pastor foi processado porque o som da igreja estava alto. Então o nome dele está lá. E lá tem um papel arquivado. Talvez hoje já esteja se computadorizando, né? Mas falando na linguagem antiga, o papel está lá. É como se Jesus chegasse lá, pegasse esse documento, rasgasse assim. E é o que ele proveu para nós, né? E é dito com essas palavras que a cédula que havia contra nós foi rasgada. Bem, o apóstolo Paulo aqui, ele alimenta uma esperança na ressurreição. Mas por que Paulo falou na ressurreição? É porque Paulo, ele era monista. Isso é quando nós falamos, né, daquelas 3 conceitos. O ser humano, ao conceito de que corpo, alma e espírito é uma coisa só. Morreu o corpo, morreu tudo. Ao conceito que o ser humano é feito de corpo, alma ou espírito. E ao conceito de que o ser humano é feito de corpo, alma e espírito, distinguindo alma de espírito. Então, por que o apóstolo Paulo colocou a sua esperança na ressurreição? Então, ele era monista, ele acreditava que morrendo o corpo,
morria também a alma e o espírito, que é uma coisa só com o corpo, e que só tornaria a ter vida depois da ressurreição? Não, o apóstolo Paulo não disse isso. Porque o próprio Paulo disse uma vez que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. Então Paulo sabia que partindo dessa vida, ele já teria imediatamente um encontro com Jesus. Mas por que aqui ele deu ênfase à ressurreição? Sabe por quê, meus amados irmãos? Eu vou dizer a vocês. É porque somente na ressurreição nós seremos plenamente seres humanos correspondentes com a natureza de Deus. Como assim? Simples. Se uma pessoa morre agora e a sua alma segue o seu destino para Deus, a alma vai para a presença de Deus, esta pessoa não pode dizer que ela é um ser humano, no sentido pleno do termo. Não pode. Porque ela é um ser imaterial. E Deus, ele não nos criou para sermos seres imateriais. Deus nos criou para sermos seres com carne e osso. Qual é o projeto de Deus? Adão e Eva, antes do pecado, antes da queda. E após a ressurreição, nós teremos corpos aperfeiçoados, glorificados. Após a ressurreição, seremos seres humanos aperfeiçoados e poderemos então se corresponder mais com a pessoa de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando da ressurreição, porque ele sabe que somente depois da ressurreição ele será plenamente ser humano e plenamente correspondente com a natureza divina. Pois bem, meus amados irmãos, conclusão. A fé cristã, ela excede o judaísmo e excede todas as crenças. Não tenho dúvida. E quero deixar aqui bem claro que vai se perder aquele que continuar usando ferramentas para a salvação. O que é usar ferramentas para a salvação? É não aceitar que professando fé em Jesus é a única maneira de ser salvo. É como diz aquele hino da harpa cristã: meios de salvar-se inventam. E se inventam todos os dias meios de se salvar. Porém, meio de salvação só é possível unicamente na pessoa de Jesus. Somente em Jesus é o meio de se salvar. Somente na justiça que vem de Deus o crente poderá ser salvo. Então quero terminar essas palavras dizendo: coloque toda a sua fé em Jesus. Está me ouvindo? Coloque toda a sua fé em Jesus. Então, muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Comentaram aqui, Carla Emanuela, nos saúda com a paz do Senhor. Irmã Zane Santos, também nos saúda com a paz do Senhor. Presbítero Edneiros, nos saúda com a paz do Senhor. Conceição Bezerra também nos saúda. João Paulo aqui em algum momento confirmou o que estávamos falando, dizendo é assim mesmo. Tiago Nepomuceno disse glória a Deus. Josélia Freitas aqui comentou. José Nilton disse muito bem. José Nilton disse Deus te abençoe. Reginaldo, amigo velho de infância ali do Blaf, nos diz boa tarde a todos. Eu me lembro que uma vez eu e Reginaldo estava passando numa propriedade alheia. E o Reginaldo disse ali pelas bandas do rio, né? E o Reginaldo disse: ô Isaac, lá vem o fulano. E pulamos uma barreira que eu acho que dava uns 3 metros de altura. Acho que se ele não lembra disso, tirando um sorro para um papacum. Aparecida Gonçalves Santos diz amém. Reginaldo aqui também colocou o dedinho aqui. Francisco José cita Mateus 13:44. Acho que foi quando eu citei aqui a parábola da propriedade. João Paulo diz: termine não, mas
Tem que terminar, João Paulo. Não é todo mundo gosta de me ouvir, não. E o Antônio Henrique nos saúda com a paz do Senhor. Reginaldo aqui, Cacá, deve ter lembrado do nosso pulo, né? Da ali. 3 metros talvez é exagero, né, Reginaldo? Era mais de 2. Mas criança é assim mesmo. Era no areia. Antônio Henrique também nos saúda com a paz do Senhor. Então, meus irmãos, até mais. Quero fazer uma rápida oração e vou concluir aqui a nossa live. Senhor Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor por esta palavra que temos meditado na tarde deste dia. Abençoe a todos os irmãos que estiveram conosco, que nos ouviram. Abençoe aqueles que ainda vão ouvir. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias conturbados, mas que acima de tudo não venhamos perder a fé, que possamos aumentar a fé nestes dias atribulados. E aqueles cuja a fé está amortecida, venha ser aumentada, venha ser avivada. É o que nós te pedimos e em nome do teu Filho amado Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Antônio Henrique diz: a paz do Senhor Jesus, sou daqui de São Paulo. Irmã Eridene Holanda também diz: Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais.